professor Fábio, sexto F de História e Geografia da Escola Generoso. Vamos para a nossa sexta aula de História desse primeiro bimestre, onde a sexta aula contempla a habilidade EF06-HI04, que é identificar e analisar as teorias sobre a origem do homem na América. Essa habilidade contempla comentarmos, discutirmos, falarmos sobre as origens do ser humano nas Américas, sendo que a origem dos homens se remonta à África, e posteriormente ele começa a fazer as primeiras migrações. Primeira coisa que a gente tem que tentar entender é por que o ser humano ele faz essas migrações, qual o objetivo dele, para depois tentarmos entender quais foram as rotas que ele usou até chegarmos às Américas, sendo que não há uma passagem natural, ou seja, não há uma passagem terrestre para que chegar às Américas, a não ser, por exemplo, em uma das teorias que fala sobre o congelamento do Estreito de Bering, em que aquela passagem ao norte, onde fica a Rússia e o Alasca nos Estados Unidos, ficou congelado e o ser humano pôde passar. Fora aquele período glacial na Terra, não há uma passagem terrestre. Então, há outras teorias que tentam explicar essa chegada dos seres humanos à América. Sobre a chegada do homem à América. A história que nós conhecemos nos ensina que quando os primeiros colonizadores europeus chegaram à América, ela já era habitada. É uma grande discussão como esses primeiros habitantes chegaram no continente americano. De onde eles vieram? Acredita-se. Só um minutinho, pessoal. Antes de a gente começar a falar sobre as migrações humanas, vamos entender por que o ser humano, que começou aqui, onde eu estou com o mouse passando, na África, começou o nascimento do ser humano, dos primeiros seres humanos aqui na África, precisou migrar para outros locais. Quais eram os seus objetivos? O que eles buscavam? Alguém de vocês compreende por que o ser humano migra de um lugar a outro na pré-história? Pessoal? Alguém tem alguma ideia do porquê que o ser humano fazia migrações? Quais eram os seus objetivos? Talvez porque ele precisasse de uma coisa na outra parte do mundo. Ou no outro espaço que está indo. Exatamente. O ser humano só sai de um lugar para ir para outro se ele está faltando alguma coisa naquele lugar onde ele está. Normalmente, esse está faltando alguma coisa pode ser alimento, pode ser um lugar mais quente, pode ser condições melhor para a colheita, para a coleta, para você caçar animais. Foram diversos fatores que levaram o ser humano a migrar de um lugar a outro. Mas, naquela época, principalmente, era o seu alimento. E também as questões do clima. Em determinado momento da estação do ano, era necessário que ele migrasse para um lugar mais quente. Às vezes era necessário que ele migrasse para outros locais onde havia rotas de animais para ele poder caçar. E assim o ser humano foi se deslocando ao longo da história, buscando um clima melhor, alimentos melhores, condições de vida melhores, fazendo com que ele se adaptasse ao local e ele pudesse extrair o máximo de recursos possíveis naquele local. Com o tempo, ele passou a ter melhores ferramentas, passou a possuir melhores casas, e assim ele conseguiu fazer com que os locais começassem a ser habitados e a atrair outros seres humanos, criando as primeiras cidades. Agora, quando a gente entra na discussão da primeira chegada do ser humano às Américas, essa discussão nasce do porquê que esses seres humanos estavam nas Américas na chegada dos portugueses. Os portugueses, quando chegam às Américas, eles não têm noção, portugueses, espanhóis e europeus chegam às Américas, eles não têm noção do porquê que havia pessoas ali e como elas chegaram ali. Eles sabiam que
haviam pessoas, e as pessoas eram muito civilizadas. Haviam diversas cidades, haviam diversas cidades com grande organização, inclusive muitas delas parecidas com as cidades egípcias, mesopotâmias, cidades que foram marco para a civilização ocidental, que nasceu justamente nessas cidades gregas, mesopotâmias, e que já haviam características ali nas Américas. Quando os espanhóis chegam, eles se deparam com essas cidades, com rotas, com comércio, com religião, com diversas características que remontam ao homem primitivo lá do Oriente Médio. E eles não sabem como esses homens chegaram lá. Aí nasce essa discussão em que teorias vão tentar explicar como esses homens chegaram até a América. Os primeiros seres humanos surgiram na África. E a partir de lá, começaram a se deslocar para outras regiões do nosso planeta, entre elas o continente americano. Existem várias teorias sobre a ocupação do continente americano. Porém, existem duas dessas teorias que tentam explicar de uma forma mais convincente como os seres humanos chegaram ao continente americano. A primeira é chamada de teoria transoceânica. E, segundo essa teoria, os homens que viviam na Polinésia, região da Oceania, se deslocaram em direção à América em barcos atravessando o Oceano Pacífico. Muitos pesquisadores estão contra essa teoria, dada a complexidade da travessia. Aí que tá. Se a gente pegar na história, muitos falam os europeus descobriram a América em 1500, mas há resquícios humanos europeus nas Américas descobertos que remontam aos vikings, que é quase 300, 400 anos antes da chegada de Colombo às Américas. Sendo assim, os seres humanos já tinham tecnologia para se chegar às Américas. O ser humano, o europeu, ele se acha muito importante naquele período das viagens marítimas, lá em 1500, 1400, só que o ser humano, o europeu, já pôde chegar às Américas via viagens vikings quase 400 anos antes. Então é possível que isso tenha ocorrido. Assim como é possível que os descobridores das Américas não tenham sido os espanhóis com Colombo, e sim os vikings, que foram civilizações que tinham como principal a principal atividade deles a atividade marítima, atividade com barcos. Eles se realizavam diversas expedições e diversos ataques às cidades através de seus barcos. E esses barcos foram uma característica de imponência desses povos. A outra teoria é chamada de teoria de Bering. De acordo com essa teoria, o homem teria chegado à América vindo do norte da Ásia, que hoje é a Sibéria, na Rússia, e atravessando o Estreito de Bering. Chegaram ao extremo oeste do continente americano, no Alasca e Estados Unidos. Esses dois pontos se encontram separados por 85 quilômetros. No período da travessia, o Estreito de Bering se encontrava congelado em razão da era glacial. Formou uma ponte natural entre esses dois pontos. Posteriormente, com o aumento da temperatura do nosso planeta, o nível da água do mar subiu e essa ponte se desfez. A partir do Alasca, o homem migrou para diversas áreas do continente americano. Essas duas teorias têm uma maior aceitação pelos pesquisadores. Porém, não se tem certeza absoluta sobre essas afirmações. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir. Dada a complexidade, ficaram continuando.
Ó, então, aqui temos algumas hipóteses. Vamos lá. Estreito de Bering, por volta de 11 mil anos atrás. Estreito de Bering, por volta de 14.500 anos atrás. Pelo Oceano Pacífico, onde as pessoas iam de canoas, por volta de 15 mil anos atrás. E pelo Oceano Pacífico, há cerca de 18 mil anos atrás. E pelo Oceano Atlântico, por volta de 50 mil anos atrás. Mas há uma outra teoria que fala que o ser humano se desenvolveu também nas Américas, assim como se desenvolveu na África, a partir da origem do chimpanzé, do macaco, e nas Américas ele também se desenvolveu de forma igual. Eu acho essa teoria errada. Por que errada? Porque é muito, muito complicado você afirmar que duas espécies animais tenham se desenvolvido de forma parecida em dois locais tão diferentes. Não há outro animal no planeta que seja tão semelhante ao outro em dois locais diferentes. Normalmente, a característica natural da natureza é que você nasça uma espécie em um determinado local, essa espécie vai evoluindo e ela vai se espalhando ao longo do mundo. E não que ela consiga se desenvolver em dois locais diferentes. Então, a teoria, para mim, mais aceita seria do Estreito de Bering e também a das canoas. São as duas mesmo que, na minha opinião, são as mais fortes para indicar como que os humanos estavam nas Américas na chegada dos europeus em 1500. Então, vamos lá, povoamento das Américas. Como podemos observar no mapa, o Nordeste da Ásia e o Noroeste das Américas estão separados apenas pelo Estreito de Bering. Há cerca de 14 mil anos, essa paisagem era diferente. A temperatura era mais baixa do que hoje, e as grandes áreas da Europa, Ásia, América do Norte estavam cobertas de gelo. Essa época é distante, e hoje é chamada de Era Glacial. A água do mar haviam baixado, deixando descobertas o fundo do Estreito de Bering. Dessa maneira, o Nordeste da Ásia e o Noroeste das Américas estavam unidos por uma ponte de terra, permitindo a passagem de um continente ao outro. Aqui já é uma outra teoria. Ó. Ele está falando que a água baixou naquela região para a passagem das pessoas. Eu acho que naquele local ficou congelado. Até 1990, a maior parte dos cientistas considerava que... a América deveria ser povoada apenas por pessoas de origem... agora fugiu. Não consigo ler. Ou seja, as Américas teriam sido povoadas por um povo só e teriam atravessado a pé pelo Estreito de Bering. Para muitos especialistas, os primeiros ocupantes da América teriam partido do noroeste da Ásia e chegado à América, pela região do Alasca, há cerca de 4 mil anos, e de lá teriam ido em direção à costa leste. Ou seja, ele chegou na costa oeste em direção à costa leste. Seriam eles os ancestrais dos atuais povos indígenas. Porém, diversos vestígios arqueológicos indicam que os humanos já estavam nas Américas antes, mesmo dessa data. No Chile, por exemplo, os pesquisadores encontraram restos de fogueira de comida datados de 12.300 anos atrás. Além disso, no Brasil, pesquisadores encontraram o crânio de uma mulher que viveu há cerca de 11.500 anos atrás. Ela recebeu o nome de Luzia, e seus traços físicos seriam típicos de populações negroides. Para alguns cientistas, isso se deve ao fato de o povoamento do continente americano ser antigo do que muitos acreditam. Teria ocorrido, de fato, há cerca de 14 mil anos atrás, e por meio de duas levas de populacionais distintas. A do não-mongoloides, há 14 mil anos atrás, com traços semelhantes à de Luzia, e dos mongoloides, há cerca de 11 mil anos atrás, com características físicas semelhantes aos povos indígenas, encontrados atualmente nas Américas. Ou seja, ainda há diversas discussões
quais são os povos, quando eles chegaram, por onde chegaram. Esse tema são teorias que tentam explicar, mas a cada minuto há novas descobertas arqueológicas que fazem refutar a teoria anterior. Sendo assim, a gente continua ainda tentando descobrir de fato o que realmente aconteceu. Os primeiros habitantes do atual Brasil. De acordo com os estudos mais recentes, as duas populações de origem mongoloide e não mongoloide compuseram as primeiras populações do território chamado Brasil. No decorrer dos séculos, os povos indígenas de origem não mongoloide desapareceram e os cientistas ainda não sabem explicar as razões disso. Uma das hipóteses é de que eles tenham se extinguido após entrar em contato com os europeus que chegaram às Américas a partir do século XVI. Atualmente, profissionais de diferentes ramos das ciências, como arqueólogos, paleontólogos, geólogos, geneticistas, etnólogos e outros, participaram de escavações em busca de vestígios que revelam como a viagem dos primeiros habitantes do atual território brasileiro. Entre eles estão vestígios fósseis, uma funerária, ferramentas de pedras, objetos cerâmicos, restos de fogueiras, alimentos, inscrições rupestres, entre outros. Os locais onde se encontram os vestígios são conhecidos como sítios arqueológicos. E há, no Brasil, mais de 20 mil deles. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre não dá para ler, e os costumes desses primeiros povos habitantes no atual território brasileiro. Então, eu vou falar aqui, esse aqui é o rosto reconstruído de Luzia, aquele crânio encontrado no Brasil há cerca de 11 mil anos atrás. Onde que fica esse crânio? Ele ficava naquele museu do Rio de Janeiro que pegou fogo. Quase que a gente perdeu esse crânio. Foi salvo graças a um corajoso que entrou no meio do fogo só para salvar esse crânio tão importante para a arqueologia brasileira. Atualmente, ele está protegido no Museu de São Paulo, até que o museu no Rio de Janeiro seja restabelecido. Pessoal, Heloísa, você pode continuar lendo para mim, por favor? Luzia e seu povo viveram na atual região de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, a poucos quilômetros de Belo Horizonte. Andavam em grupos de aproximadamente 25 pessoas e eram nômades. Para aí. Todo mundo sabe o que é nômade, gente? Pessoal, todo mundo sabe o que é nômade? Eu não, professor. Eu não. Não. Nômade é quando você não tem características de se fixar naquele local e permanecer lá por muito tempo. Você fica naquela região por um tempo e depois migra para outros locais. Guardem isso, que cai em todos os tipos de provas que você for fazer para entrar em algum lugar. Nômade. O que é nômade? É uma pessoa que não tem por característica se permanecer no mesmo local por muito tempo. Ok? Ok. Então, uma pessoa nômade é uma pessoa que não se fixava por muito tempo no mesmo lugar. Continua, Heloísa, por favor. Ou seja, não se fixavam por muito tempo no mesmo lugar. Tinham um acampamento base, no qual passavam a maior parte do tempo, e alguns acampamentos mais distantes, utilizados em seus deslocamentos em busca de comida. Construíram palhoças como moradias ou dormiam em cavernas. Então, Então, eles tinham acampamento aqui e acampamento em outros locais. O que você sugere que seja? Sejam locais onde eles ficam em determinado momento do ano para fazer o quê? Para buscar comida. Exatamente. Para fazer caça, para fazer coleta de frutos, para fazer pescaria, para fazer outras formas para ele conseguir alimentos em determinados períodos do ano, de acordo com as estações do ano, de acordo com as migrações animais, de acordo com a temperatura. Então, era proveniente ele ter diversos locais para ele ficar, para que ele tivesse sempre possibilidades de conseguir alimentos com mais fartura. Pode continuar.
Como não dominavam a técnica de agricultura, sobreviviam da caça e da coleta de frutas, como o pequi, Isso. jatobá e araçá, e outros vegetais. Enquanto a caça era praticada pelos homens, a coleta de vegetais era feita pelas mulheres e crianças. Os primeiros humanos da Lagoa Santa chegaram a conviver com mamíferos gigantes que desaparecem há cerca de 9.000 anos, como o tigre dentes de sabre e a preguiça gigante de 6 metros de comprimento, que pesava até 5 toneladas. Os sambaquis. Obrigado, Luísa. Maria Eduarda, pode continuar, por favor? Os sabaquis ou Estou enxergando nada. Cocheiros. Os cochês são elevados que resultam da ação de povos muito antigos. Eles foram pela acumulação de conchas de moluscos, restos de comidas, ossos de animais e ferramentas, entre outros. O sambaqui mais antigo do Brasil fica no Vale do Ribeira, no interior do estado de São Paulo. Tem cerca de 9.000 anos de existência, porém a maior parte dos sambaquis brasileiros está no litoral, e os mais antigos têm aproximadamente 7.000 anos de existência. Os cientistas não sabem as razões pelas quais os sambaqueiros, o nome dado ao morador dos sambaquis, fazem essas elevações. Eles acreditam que quanto mais alto fosse o sambaqui, maior seria o... Não consigo enxergar, professor. Dá um zoom para ela. Não, tem um negócio na frente, não dá para ver. Seria, acho que o prestígio das pessoas que viviam nele. Pode continuar? Pode. Calma aí, eu perdi. Os sambaqueiros costumam em suas residências, também não dá para enxergar, tem coisa na frente. Eles enterravam seus mortos nessas elevações. Os sambaqueiros dispunham de comida abundante, aproveitando a caça e a pesca e da coleta de alimentos. Por isso, buscavam para nascer por um bom tempo no mesmo lugar. O povo sambaqui desapareceu ao longo do século XVI. Então, são povos que, pode ver que eles tinham uma cultura de fazer elevações. Agora, eu acho que essas elevações têm a ver com a pesca, viu? Mas, só de bater o olho aqui, a gente já percebe que, como ele está muito perto da costa, pode ser uma forma de proteção, mais do que a questão do status, porque ele está falando desses povos fazerem essas elevações para conseguirem status na sociedade, mas eu acho que não, tem mais a ver com pesca. Tá vendo como é difícil interpretar o que realmente acontecia naquela época? Eles enterravam seus mortos perto deles. Complicado isso. Vamos continuar. Vitor, pode ler, por favor? Na Serra da Capivara. Posso. A região da Serra da Capivara, no interior do Piauí, é um sítio arqueológico que tem provocado muitas discussões. Os especialistas apoiam em pesquisas de campo a arqueologia Nied Gildon afirma que já havia seres humanos na região há cerca de 50.000 anos. Vitor, passa um minutinho, Vitor.
você precisa pegar um livro e ler mais, viu? Você pode comprar um livro aí, para sua mãe te entregar um livro, e pode começar a ler mais. A sua leitura tem que ser mais, mais rápida, mais fácil. Como você consegue isso? Lendo mais. Quem que não leu ainda? Rafaela, você tá aí, Rafaela? Rafaela? Deixa eu tentar aqui online. Quem que ainda não leu, pessoal? Quem que ainda não leu? Monique, você tá aí, Monique? Tô, Pode ler, por favor? posso. Só um minutinho, só pra achar a tela que eu perdi. A gente está aqui na Serra da Capivara. Na região da Serra da Capivara, aqui, isso aqui mesmo. Pode continuar. Na Serra da Capivara, a região da Serra da Capivara no interior do Piauí é um sítio arqueológico que tem provocado muitas discussões entre especialistas. Pode continuar. Apoiada em pesquisas de campo. A arqueóloga. Ai, meu Deus, tem um som. A arqueóloga Niede Guidon Afirma que já havia seres humanos na região há cerca de 50 mil anos. Muitos estudiosos discordam dessa data. Caso ela esteja correta, os cientistas serão obrigados a rever suas teorias a respeito de quando e como teve início o povoado da América. Para aí. Então, eles descobriram um desenho numa pedra, uma pedra localizada na região da Serra da Capivara, no Brasil, que remonta a 50 mil anos atrás. Se realmente for essa data, temos que rever. Então, tem mais coisas ainda que a gente não sabe sobre a chegada dos seres humanos às Américas, que podem não estar ligados às chegadas pelo Estreito de Bering. Pode ter vindo de uma outra forma. Isso está gerando uma grande discussão na classe cientista e faz com que a gente repense. Será que a gente tem todas as informações possíveis em mãos? Será que tem muito ainda a descobrir? Pode continuar. Seja como for, todos parecem concordar que os povos da região organizavam-se em pequenos grupos em lugares próximos a fontes da água. Viviam da caça e da coleta de alimentos e produziam ferramentas de pedra. Espera aí, só um minutinho. Essa questão da água é óbvia. Todo ser humano precisa de água para viver. O ser humano ele consegue ficar 3 semanas sem alimento, mas não pode ficar 3 dias sem água. Então, ele viverem perto de rios com água potável, é uma lógica. Toda a sociedade humana, inclusive a nossa brasileira, vive perto de rios. Por quê? Porque você precisa de alimento, você precisa de água, e tudo isso vem a partir da água. Pode continuar. Uma de suas principais características era o hábito de inscrições nos paredões rochosos da região. Muitos desses desenhos mostram animais, como veados, emas, lagartos. Aspectos da vida cotidiana do grupo. Como a caça e os ritos, tá certo? Ritos. Formas cerimoniais. Por volta de 3,5 mil anos atrás. Esses povos já dominavam a agricultura e fabricavam objetos de cerâmica. Vamos, se a gente parar para pensar, você pode observar algumas características do ser humano que estão em todos os povos. Ele adorava mostrar como que era a sua civilização, eles gostavam de deixar viva como que os povos viviam. Se você pegar para os egípcios, os animais deles eram muito marcantes.
principalmente na questão de você cultivar, eles tinham muito orgulho de poder cuidar desses animais, eles serem tratadores desses animais. E isso vai se perdurar por várias civilizações. Outras civilizações vão querer demonstrar através de desenhos, através de arquiteturas, através de formas materiais, como a sua sociedade vivia. Para que no futuro outras civilizações se lembrem dele. Hoje a gente faz a mesma coisa, mas como que a gente faz? A gente faz através de jornais, através de livros, através de contos, através de hoje questões audiovisuais que vão marcar a sociedade atual. E isso só era possível naquele período você fazendo desenhos em pedras ou fazendo desenhos que pudessem chegar a outras gerações. Pode continuar. Esses grupos humanos viviam na Serra da Capivara, quando os europeus chegavam na América, entre os séculos, eu não sei ler isso. 15 e 16. Entre os séculos 15 e 16. Melhorou bastante o áudio. Não sei o que você fez aí, mas melhorou. Sociedade Amazônicas. Pode continuar. É para mim ler? Isso. Tá. Em suas pesquisas, os arqueólogos encontravam provas que o ser humano já habitava a Amazônia, cerca de 12 mil anos. Segundo suas observações, as pessoas da região organizavam-se nessa época em pequenos grupos e viviam da caça e da coleta de alimentos na natureza. Sempre as mesmas coisas. Pode continuar. Entre 3.000 e 1.000 anos atrás surgiram sociedades mais complexas, ou seja, com organizações sociais hierárquicas, em uma produção, então não está ruim para ler, parcialmente desenvolvida. Veja a seção do olho vivo a seguir. Pessoal, tentar entender uma coisa. O ser humano só passou a criar cidades, a ser um povo onde existam hierarquias, a partir do momento que ele começou a produzir mais alimentos do que ele precisava para comer. O ser humano vai fazer isso com o processo de agricultura. Por quê? Porque o ser humano, até então, eles viviam em cidades onde eles viviam num povoado em que as pessoas caçavam e colhiam apenas o necessário que eles pudessem viver. E dividiam tudo. Você conseguiu hoje um animal? Vamos dividir entre todos. Você conseguiu tanto de frutas? Vamos dividir entre todos. A partir do momento que você passa a conseguir produzir o seu próprio alimento em grande quantidade, você começa a criar comércio, você começa a criar formas mais civilizadas de se viver. Você começa a fazer trocas com outros povos, você começa a fazer cidades para você não precisar mais migrar de um lugar para outro e ficar naquele local para que você consiga tratar a terra no momento certo. Sendo assim, os primeiros povos hierárquicos, com grandes estruturas, com um cacique como chefe, nasce a partir do momento em que o ser humano consegue produzir mais alimentos do que ele precisa com a agricultura. É na terra que ele consegue uma liberdade de poder ter outras formas de vidas e não ficar limitado apenas à coleta e à caça. Pode continuar. O povoamento da Amazônia. As primeiras populações a ocupar a região amazônica concentram-se principalmente as margens dos rios. Seus moradores eram nômades. É assim que se fala? Nômades. E viviam como caçadores e coletores. Vamos pensar. Espera só um pouquinho, vamos pensar. Por que eles viviam perto dos rios? Qual a grande vantagem de se viver perto dos rios?
Eles não iam A água, a pesca, Perfeito. daria para eles pegar a água e pescar. Tem mais uma coisa. Pessoal, tem mais uma coisa que é uma grande vantagem de se viver perto dos rios. Alguém pensa do que pode ser? Eles podem nadar? Quase. banho? Não. Dizem que os rios são a estrada da floresta. É através dos rios que você se locomove para um lugar e para outro, de forma mais rápida. Então, a principal vantagem de se viver perto de rios é que você consegue se locomover para outros povos de forma muito rápida. Você constrói canoas e vai até determinados locais através de rotas traçadas pelo rio. Muitas vezes ajudados pela corrente, outras vezes é necessário se lutar contra a corrente em marés mais baixas para se locomover a regiões onde a corrente é contrária. Entenderam isso? Sim. Então vamos lá, pode continuar. Há cerca de 3.500 anos, Teve início, calma aí, um processo de sedentarização. pois essa época... Ai, gente, tá dando som sozinho. Começaram a surgir as primeiras sociedades de horticultores. Então, Os peraí, povos só um minutinho, deixa eu só grafar uma coisa. Essa palavra sedentarização é muito importante. É nesse momento que o ser humano passa de ser nômade para ser um povo sedentário. Deixa de ser uma sociedade que vive para lá e para cá, para ficar apenas em um local só. Pode continuar. Os povos amazônicos foram os primeiros. Os povos amazônicos foram os primeiros a cultivar a mandioca, alimento que se espalharia pelo resto do continente. Em muitas regiões, como nas proximidades da atual cidade de Manaus, as pessoas plantavam seus alimentos na terra preta. Esse tipo de solo extremamente fértil e rico em nutrientes surgiu Como resultado do manejo do solo por populações que viveram na região amazônica cerca de 1000 anos atrás. Tá. Outra característica de você viver perto de rios é que esse rio, assim como o Rio Nilo, ele traz em sua corrente marítima, ou sua corrente de água, muitos nutrientes. Esses nutrientes vão fertilizar o solo. O solo vai ficar muito fértil para que você plante alimentos naquela região. Quanto mais longe dos rios, menos fértil a terra é. Sendo assim, o povo egípcio se utilizou muito desse período de sobe e desce dos rios lá na região do Rio Nilo, perto da foz, perto do mar, para você fazer grandes plantações para atender a demanda da sociedade que vivia às margens do rio. Havia um local perto da margem entre o oceano e o Rio Nilo que era muito fértil, graças a esse movimento de sobe e desce das marés. Esse sobe e desce das marés e também das águas faz com que você consiga, porventura, enriquecer o solo e outros momentos você consiga plantar. E há uma grande quantidade de nutrientes que ficam ali no solo no momento em que a água baixa. Esses nutrientes vão facilitar a plantação de diversos tipos de alimentos que o ser humano vai conseguir criar um rito, um ciclo, para que ele consiga plantar e colher antes do que o rio suba novamente. Todo mundo está entendendo isso, gente? Ou quer que eu explique novamente? É meio complicado, né? Pessoal, vocês entenderam? Sim. Sim. É meio complicado explicar, mas assim, eu vou explicar um pouquinho novamente. O rio, ele sobe em um determinado momento. Aí ele desce.
A hora que ele desce, a terra fica extremamente fértil. Há vários nutrientes que correram naquele local durante a passagem do rio que vão. Então, o ser humano ele começou a criar um ciclo, onde no momento em que a terra desce, você já planta e colhe antes da água subir novamente. Isso foi muito utilizado pelos egípcios, pelos mesopotâmios, para que você tivesse alimento suficiente para atender a demanda de pessoas que viviam nas primeiras cidades. Pode continuar, o Luiz, não, quem está lendo, gente? Eu, Monique. Oi, Monique, pode continuar. Veja no mapa abaixo e na página ao lado algumas sociedades que se desenvolveram na Amazônia. Até aproximadamente o século 16. Até o século XVI. Eu vou fazer uma aula só para falar sobre esses códigos, sobre esses numerais romanos, tá? Isso vai entrar bastante em história. Então, vamos lá. A gente tem aqui diversos... Pode ver que a maioria deles estão bem concentrados onde tem maior abundância de água. Então, sempre estão ligados aos rios e às margens. Ó. Vamos ao nosso outro texto. Professor, oi? Para mim você tá travado. Vocês estão me ouvindo? Mais ou menos. Sim. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Tá normal pra mim. Vamos lá. Como o homem chegou à América? Continua, por favor, Luísa. Quando o homem chegou à América, quando os colonizadores europeus chegaram à América, ela já era povoada. Existe uma grande discussão acerca do modo pelo qual o homem conseguiu chegar ao continente, tendo em vista que não havia a ligação desse com outro continente por meio de terras imersas. Atualmente, existem duas teorias que tentam explicar a chegada do homem ao continente americano. A teoria transoceânica e a teoria de Bering. Transoceânica é aquela que o pessoal chegou pela canoa. E a teoria de Bering, que eles vieram pelas terras congeladas pelo norte dos Estados Unidos e o norte do Russo. Segundo a teoria transoceânica, há cerca de 10 mil anos, os homens habitavam a Polinésia, na região da Oceania, e locomoveram em direção à América do Sul em pequenos barcos. Esses teriam se movido por meio das correntes marítimas que os conduziram. Para. Outra pessoa continua lendo, por favor. Gente, quem tá aí online? Eu pedindo para vocês lerem. Lucas, pode ler, por favor? Tá bom. Só um pouquinho. Deixa eu acho agora que eu perdi. Atualmente, de acordo com a teoria, pode continuar, Lucas. De acordo com a teoria de Bering, o homem teria chegado à América através do Estreito de Bering. Eu não sei falar esse Bering. Localizado Bering. entre... Quê? Localizado Bering. entre... Quê? Pode continuar. Peraí. Localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano, os dois pontos se encontram separados
se encontram separados por 85 quilômetros, segundo essa teoria. A chegada do homem ao continente americano ocorreu há aproximadamente 5 mil anos ou 50? 50 mil anos. 50 mil anos, quando nômades asiáticos atravessaram o Estreito de Bering, que nesse período Encontravam-se congelados em razão da era encontravam-se glacial. congelado em razão da era glacial, formada Formando assim assim, uma ponte natural entre os dois pontos. A partir daí, o homem migrou até a parte meridional do continente americano. Essas são as teorias que possuem maior aceitabilidade no meio científico, mas não se tem certeza quanto às suas quanto afirmações. às suas afirmações. Então, aqui é o Estreito de Bering, onde fica o Alasca e a Rússia. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre a aula? Não. Não. Legal. Agora, Não. antes da gente terminar, deixa eu só terminar de gravar aqui, eu vou colocar um vídeo sobre os numerais romanos, tá? Tá. 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 Só interromper aqui, a gente vai assistir um vídeo sobre os numerais romanos. Pessoal, o que eu ia falar para vocês?